Quase. Voltamos. Voltamos. Olá, voltamos. Delícia. Oi, Maria. Oi, Jô, tudo bom? Tudo? Pessoal, então, é, vamos dar início àquela nosso bate-papo agora no grupo todo. Então, vamos começar. Hoje vamos começar pelo grupo amarelo. Deixa eu ver se eu estou me perdendo aqui, só um minutinho. Eu acho que não, mas é pelo grupo amarelo. Então, o grupo amarelo tem o relator, Quem sou eu? Advocacia. Sandro Rosa. Falou, Sandro. Você, Então, pode falar. não, é, você fala primeiro o objetivo, quer dizer, qual é o objetivo do tema, né? Ou o que vocês chegaram no objetivo do tema, para depois fazer as considerações, se possível. Então, o tema é individualidade da alma e sua distinção em relação a Deus, não é isso? Também é. Ou tem outro tema, outro... Não, é para falar da alma em relação a Deus e refutar panteísmo e niilismo. Isso. E aí, com relação a Deus e a alma, que são naturezas distintas, então Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A alma é um ser criado por Deus, distinta dele, com individualidade própria. Com relação à origem e destino da alma. O espírito é criado simples e ignorante. A alma mantém sua identidade após a morte e progride eternamente. Com relação à refutação do panteísmo, né? Que era um outro aspecto também. A alma não é parte de Deus. A fusão no todo destruiria a responsabilidade moral. E com relação ao niilismo, a refutação do niilismo, a vida futura é racional, moral e observável. Comunicações espirituais demonstra a continuidade da consciência. E aí por isso que dá esse conflito. E aí como síntese, a gente pode colocar que síntese doutrinária, né, que a alma é individual, imortal e responsável, o criador e a criatura são distintos e o progresso espiritual é lei universal. Aí a gente pode fazer um paradoxo assim de um quadro de temático assim dizendo o seguinte, com relação ao tema natureza da alma. Aí o que que a posição espírita diz? Que é um ser individual criado por Deus. Qual que é a doutrina que refuta isso? O panteísmo. Destino da alma. Não, E o não, que que é espera aí, Sandro. Desculpa eu te interromper. Eu Não, tudo gostaria de bem. fazer duas questões. A primeira é para você, pode ser que alguém não saiba, como eu, não tenha bem claro o conceito de paradoxo. Não foi que você falou, paradoxo? Só para fixar o conceito, para a gente unificar o conhecimento a partir do que você está falando. Então, eu É, fiz um quadro comparativo tá. entre. E aí, com relação à natureza humana, o ser individual criado por Deus, né, na posição espírita, e a doutrina que refuta isso é o panteísmo. O destino da. Você falou que a doutrina que refuta isto é o É, panteísmo. Refuta o isso. quê? O Que o ser panteísmo, individual criado.
O O, ser é individual criado por Deus. o panteísmo refuta isso? Refuta. Ou mudou? Não, não, tudo bem. Na verdade, é isso sim. Ou seja, o panteísmo tem esse pensamento aí que você falou, como se fosse refutação. Mas, na verdade, é a refutação do espiritismo em relação ao panteísmo. A refutação é o contrário, né? Não é o que o panteísmo refuta, mas o que o Ah, tá, espiritismo tá. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eu coloquei o contrário. é isso. Ok, beleza. Aí o niilismo refuta que o progresso é infinito e consciente, o que diz a doutrina espírita, com relação ao destino da alma. Com relação à relação com Deus, o panteísmo refuta a criatura distinta, jamais fusão. Com relação à vida após a morte, o niilismo refuta a continuidade da consciência. E com relação à moral e à justiça, baseado na responsabilidade pessoal, ambas se refutam, né? E aí, como conclusão, a gente chegou que o niilismo é o nada, o panteísmo é a absorção e o espiritismo preserva a individualidade. Isso. Então, só para fazer essa observação, né? Que quando o Sandro fala que o niilismo ou o panteísmo refuta o espiritismo, na verdade, a proposta é a gente falar por que que o espiritismo ou a doutrina espírita refuta o niilismo e o panteísmo, que ele colocou muito bem, porque o niilismo prevê depois da morte, ou diz, né, que depois da morte o nada nos espera, e o panteísmo diz que depois da morte nós nos fundiremos num todo universal, né? Então perderemos a nossa individualidade. Ele falou tudo isso, né? Só para deixar que seria uma, não sei se é trocado, mas seria, o pedido foi inverso do que ele falou, embora o que ele falou esteja perfeitamente correto, né? Alguma Foi coisa, o que o- hein? é o que o grupo se posicionou, tá? Sim, é isso exatamente. Então, tudo bem, tá, beleza. O que eu queria saber é se teve alguma discussão lá que vocês gostariam de colocar, uma discussão entre o grupo lá que vocês acham interessante colocar para os outros grupos. E um fato interessante no grupo foi a questão da alma e espírito. E aí foi bem interessante isso aí. Não sei se alguém do grupo queira falar sobre essa questão, que eu acho que foi bem rico isso aí. Tem alguém que queira falar do grupo? Por mim, você pode falar. Então, a gente ficou, né, com essa questão do espírito, né, e da alma, mas porque pelo menos o que a gente entendeu, que a alma tá, quando a gente coloca essas doutrinas aí, o panteísmo e o niilismo, ele está falando do ser encarnado, né? E a alma faz sentido. E aí, se fosse utilizar o espírito, já dá a sensação que já é a morte, já está na morte já, né? Aí não dá para você comparar, porque um acredita que a morte existe, o outro não acredita nessa morte, então fica uma coisa aí, a alma faz sentido porque está falando de quem está vivo, né? Quem está encarnado, não de quem está como espírito. Perfeitamente, essa sutileza aí, para a gente entender, né? É, quando Allan Kardec ou os espíritos falam, a gente tem que entender, por exemplo, se ele está falando de homem, ele vai se tratar de alma, normalmente, né? Pode ser que em um ou outro lugar a gente é, encontre a palavra espírito falando do homem, né? Mas de uma forma geral, quando fala homem, ele trata como alma, né? E esse detalhe é interessante, que você falou de alma e espírito, que nós, um pouco mais adiante, nós vamos ver uma distinção, uma caracterização de alma e de espírito bem diferente daquela que a gente tem comum, né? Então, mas de qualquer forma, essa nuance de alma e espírito é muito colocada
mas que nós vamos clarear mais sobre isso nas próximas reuniões, né? Inclusive, já vou até adiantar que nas próximas duas reuniões nós teremos algumas surpresas no estúdio. Então, as duas próximas reuniões nós temos que estudar com a mente aberta para compreender o que nós vamos estudar, tá bom? Que é a base do entendimento para tudo, todo o resto. Nós vamos ter umas surpresas boas com relação ao nosso entendimento sobre o espírito. Sandro, Grupo Amarelo, parabéns, excelente, né? Excelente o resumo e bacana trazer essa questão que provavelmente outros grupos podem ter também esbarrado nessa nuance aí. Muito bom. Então, agora nós vamos para o grupo azul. Grupo azul, É a Fátima, que é a nossa relatora aí. Pois é. Nós começamos. A gente primeiro conversou bastante sobre, para entender bem o que é o niilismo, o panteísmo, né, a palavra em si, e mesmo a palavra refutação, né, para poder entrar no tema. Aí, com a discussão, tudo, a gente fez um apanhado mais ou menos assim, que nós somos indivíduos, cada um com suas peculiaridades. A individualidade da alma, do espírito, é comprovada nas manifestações que recebemos. Aí até aí tivemos uma conversa bem sobre esse tipo de manifestação, né? Abrimos um parênteses aí, que até o coordenador achou que a gente estava desviando do tema, mas não era, fazia parte do tema. Aí vimos que Deus é um Fátima, ser. isso é o Oi? que a gente chama, isso é o que a gente chama de ideias correlatas. Tem a ver com o tema, mas não é o Sim, foco principal do tema. Perfeito. mas surgiu a dúvida, né? Então, se E surgiu a isso, dúvida no tema, é bom discutir com os que isso, sabem perfeito, mais para, né? perfeito, perfeito. Pois é. Aí, Deus é um ser distinto. Ele se revela por suas obras. Ele é o Criador e o homem é a criatura. E não está tudo misturado, né? No niilismo, nada é nada. Nada faz sentido. Quando a matéria morre, tudo morre. Ele reduz a alma a um subproduto biológico. No niilismo, você não tem compromisso com nada, com valores. Aí a gente até fez um adendo aqui também, achando que essas pessoas que fazem a guerra, que matam por nada, né, trazem registrado, né, no próprio espírito, apesar de não acreditarem, né, no espírito, trazem isso já lá de trás, já está registrado nelas, porque fazem essas barbaridades sem uma causa, né, que leve a isso. Eles também acham que não devem nada a ninguém e não vão pagar por nada que fazem aqui. Por isso que agem do jeito que querem, como se não houvesse amanhã, que para eles não existe, né? No panteísmo, quando morremos, perdemos nossa individualidade e nos juntamos todos, inclusive com Deus. Ele dissolve a fronteira entre Deus e o universo. Ele quem? Panteísmo, né? Não há fronteira entre Deus e o universo, é tudo a mesma coisa. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Não existe um Deus, um ser maior, todos se igualam, porque são um só. Então, não existe alguém superior, né? Porque há uma fusão de todos os corpos, pessoas, Deus e tudo mais. E a doutrina espírita nos mostra que a alma está sempre em busca da perfeição, ela é criada por Deus e jamais se tornará Deus. Basicamente foi isso que nós
chegamos à conclusão, no objetivo que a gente trabalhou. Neide, Antônia, Márcia, querem falar algo? Eu só gostaria de falar que veio assim na nossa cabeça, na minha, da Antônia, como no niilismo nada faz da diferença, nada incomoda, quer dizer, nada faz sentido, nada existe, nada tem sentido. E a gente pesquisando viu que ainda existe encarnado pessoas que pensam mais ou menos assim, tem essa filosofia. Aí nós estávamos pensando se de repente essas pessoas, a gente vê essas guerras, essas matanças assim, que a pessoa parece que não tem sentimento. Nossa, não tem sentimento. De repente, traz lá de trás, no espírito, essa ideia do niilismo, de que morreu, acabou, ninguém sofre, não vai pagar, não vai nada. Isso veio na nossa cabeça no momento que a gente estava estudando, tá? Exatamente. Pode falar, Antônia. Ah, exatamente isso. Foi o que a gente discutiu, né? Que a gente chegou a essa conclusão. Porque esses espíritos ainda estão muito lá atrás, né? E ainda crê nisso, ainda não chegou no grau onde nós estamos, infelizmente. Mas a gente sabe que vai chegar. Vai chegar uma hora que eles vão reencarnar tantas vezes que vai acabar evoluindo e vai chegar num grau de conhecimento que nós chegamos já. Essa é a bondade de Deus. Ótimo. Então, chegaram no objetivo, né? E alguma coisa mais assim que vocês gostariam de colocar? Não. Beleza. Então, agora o próximo grupo é o grupo laranja. Grupo laranja. Magda, o laranja é o nosso grupo. É o nosso, é o nosso. Aqui eu fui para o verde, foi para o laranja, estou meio perdido. Bom, na verdade, assim, acho que todos os grupos chegaram mais ou menos à mesma conclusão, né? Então, nós colocamos lá a distinção entre criador e criatura. Então, o criador, o ser soberano, infinito, autoexistente e a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que tem imutabilidade. Se ele não fosse imutável, mudaria dia a dia. E a criatura é o ser limitado e dependente. Depois a gente falou sobre a refutação do panteísmo e do niilismo. No panteísmo, Deus e o universo seria a mesma coisa, rejeitando a ideia de um criador separado da sua criatura. No niilismo, a existência humana desprovida de um propósito maior, sem valores e sem sentido. E depois nós falamos também sobre a individualidade da alma. Ser o homem mergulhado no nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa, seria o panteísmo. Se no primeiro ele é aniquilado, no segundo ele perde sua individualidade. E é como se existisse, e é como se não existisse, e suas relações sociais estarão igualmente extintas para sempre. Aí, depois, no finalzinho, a gente pegou aqui um item de obras póstumas que fala de Deus como a alma, sobrevivência e individualidade da alma depois da morte do corpo. Penas e recompensas futuras são os princípios fundamentais de todas as religiões.
Então, o Espiritismo vem acrescentar às provas morais desses princípios as provas materiais dos fatos e da experimentação, e interromper os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, a incredulidade não tem mais razão de ser. Assim é que o Espiritismo vem dar de novo a fé àqueles que a perderam e levantar as dúvidas entre os incrédulos. Então, foram as questões aí, os itens que nós chegamos. Muito bem, está muito bom. Os resumos todos estão ótimos, né? Excelentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo. Essa pergunta serve para todos os outros grupos, mas vou começar pelo grupo laranja, né? É, vocês, individualmente, vocês teriam condições agora de conversar com alguém sobre isso e, sem ler o que está escrito, falar? Eu Eu e a não. Eu e a Fátima ontem falamos sobre isso, né, Fátima? Ah, então diga aí, Josane. Não, a gente se encontrou ontem e a gente estava falando sobre isso, do niilismo, né? E o panteísmo, né? O que cada um achava, né? Ah, Que aí o pensamento começou aí, né? O estudo começa nessa questão, né? e aí? Não, e aí que a gente ainda foi desenvolver. E a Josânia, E, a Josânia no grupo deu umas explicações bem legais. olha, Na hora que a gente estava Influência, conversando, foi bem legal. influência da Fátima. Pois é. é o quê? Então, Influência. Né? Não, mas eu acho que essa sua pergunta, eu acho que todos nós, porque cada grupo, os três que se manifestaram até agora, a gente falou mais ou menos a mesma coisa, né? Cada um com suas palavras, tal. Então, eu acho que a gente vai absorvendo a informação e vai ficando madura na nossa cabeça, da gente conhecer e ter um certo domínio do que está sendo falado. Então, se alguma pessoa que não seja do grupo, né? Questionar algum ponto assim sobre Deus, sobre algo dentro disso, eu acho que qualquer um de nós conseguiria falar sobre isso que a gente está vendo hoje, que viu na semana passada. Eu isso. acredito, né? Então, por isso que eu. Então, um Ah, ponto pode. de vista que eu falei lá no grupo, que eu acho, né? Que Deus, ele não é para ser comparado, né? Porque ele é incomparável, né? Ele é o supremo, né? É... Até que eu falei para as meninas que eu tinha entendido um pouco errado alguma questão. Mas, assim, no meu entendimento, a gente, como ser, a gente se prende muito à matéria, né? No pensamento da matéria, de comparar Deus com coisas da matéria, né? E se a gente acredita que a gente é um ser espiritual para a evolução, né? Em evolução, tipo assim, a gente fica muito preso a essa matéria, né? Porque a gente está preso nisso, né? Então, a gente, às vezes, no pensamento, se prende também a isso, em querer comparar Deus a esse tempo que a gente está, entendeu? Entendi. O que você falou, eu converso muito com uma determinada pessoa que fala, e como o espírita, como a doutrina espírita fala, que nós precisamos aprender a pensar como espíritos e não como Exato. almas, né? Já que fez essa distinção que a alma é encarnada e o espírito é desencarnado. Então, nós precisamos aprender a conversar, a pensar, a sentir, a agir como espíritos espíritas, ou seja, pensando na vida eterna, pensando na vida futura.
e não no imediatismo da vida corporal, da vida Sim. material, né? Então, é perfeito que as considerações que você fez. Bem, então a pergunta que eu fiz é justamente para dar base e para pedir para que vocês, primeiro, foquem no objetivo, estudem, né? Façam uma leitura. Depois que vocês fizeram uma primeira leitura, façam uma leitura para atingir o objetivo. Não leiam querendo chegar no objetivo. Leiam apenas para saber do que fala. E depois leiam para chegar no objetivo. Tentem entender, compreender. Fixou o objetivo? Como que eu explicaria isso no grupo? Como que eu explicaria isso para alguém que não é espírita, que não conhece? Aí a gente vai fixando o aprendizado. Nem sempre a gente consegue, mas, como a Fátima falou, um fala, outro fala, a gente vai fixando isso, né? E tendo maiores condições de fazer isso. E também para que não se repita o relator. Ah, semana que vem vai ser a Neuzinha. Uma suposição, né? A Neuzinha fala, mas eu não sei. Tá, o grupo ajuda e a Neuzinha fala o que entendeu. Ela não precisa conseguir representar fielmente tudo que o grupo falou, mas ela precisa saber falar o que ela entendeu do que foi discutido no grupo. Deu para perceber? Ok. Tem. Velúzia primeiro levantou a mão. Velúzia. Você já até falou mais ou menos o que eu ia falar, porque da sua pergunta, né? Então, eu entendi como quem respondeu também, mas eu entendi também que você perguntou assim, como é que você colocaria isso para uma pessoa materialista, né? Porque o niilismo, o panteísmo, né, estimula o materialismo, está lá na literatura. E aí eu me lembrei do que o grupo da Neide falou, né? Porque eu também me lembrei disso quando eu estava estudando, né? Essas guerras, tudo isso daí são quem estimula isso e tantas outras coisas que a gente vê no mundo hoje são fruto do materialismo, né? Que acha que morreu, acabou, né? E eu confesso que eu acho que é difícil fazer essa abordagem, porque está tão fechado, né, para isso. E Kardec, em algum lugar, ele fala que, daquela parte de fazer prosélitos, ele fala para a gente gastar o nosso tempo com aqueles que estão predispostos a ouvir. Esses que não estão, a gente vai gastar saliva, né, falando isso, entendeu? Então, eu não vejo como fazer na minha, né, minha limitação, de como fazer essa abordagem nesse montão de gente, porque são muitos, né? Eu diria que talvez a maioria da humanidade estão ainda nesse materialismo, né? Eu acho que a gente precisa, a gente tendo esse conhecimento como espírita, é a gente trabalhar a transformação moral e, pelo exemplo, a longo prazo, isso aí fazer efeito. Perfeito, Velúzia. Eu acho que você é perfeita. Mas aí eu vou, vou, vou fazer uma pergunta para você em específico. Pode ser? Pode, se eu vou saber responder, já é Isso. outra coisa, Não, tudo né? bem. Durante o seu estudo, né, você estudou, viu, chegou no objetivo, teve as suas ideias. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: depois que você chegou à conclusão, você pensou em algum momento e falou assim: como que eu falarei isso como que eu conversarei sobre isso com um materialista? Você chegou a pensar? Não cheguei a pensar, não, mas Isso. eu Então, essa é a identifiquei minha o proposta. materialismo, só Isso. isso. Essa é a minha proposta, né? É, você estudar, aprender, chegar no objetivo, mas pensar, como que eu explicaria isso para alguém? Que poderia ser materialista ou espiritualista, não importa. Como que eu discutiria, conversaria, discutir no bom sentido, né? Como eu iria dialogar com alguém sobre isso, né?
E aí, aproveitando então esse seu gancho, que foi muito importante, como eu já conheço alguns assuntos mais na frente, quando Allan Kardec estuda sobre o método, né? Abucaci, Oi, pode posso falar. falar? Só Pode. uma coisinha. Assim, como eu venho de uma família que tem católico, evangélicos, testemunha de Jeová, então sempre, desde criança, eu sempre participei muito de discussões sobre religiões. E quando eu fui apresentada ao Espiritismo, né, eu comecei a entender muito mais que, tipo assim, eu vi uma validade na existência do ser humano. E, tipo assim, quando eu vou discutir, a minha mãe, ela é evangélica, ela é muito rígida, assim, no pensamento, né? Então, quando eu vou discutir alguma coisa sobre, né, Deus, sobre a existência e tal, eu vou na fala dela, entendeu? No entendimento dela. Tipo assim, eu discuto com ela a situação, mas no mundo dela, entendeu? No entendimento dela. Entendi, entendi. Então, essa ideia, né, eu vou até chamar de princípio, né, é que Allan Kardec sugere. E ele fala o seguinte, que se nós formos conversar com alguém que não crê em Deus e não crê na existência e imortalidade da alma, ou na existência da alma, não vale a pena a gente discutir com ele. Discutir no sentido de conversar. Porque Deus, se você não acredita em Deus, não tem papo, assim, não tem conversa. Então ela precisa acreditar em Deus e na existência da alma ou do espírito. Aí, se ela acredita nisso, você tem meios de dialogar para torná-la ou questioná-la, né? Induzi-la a pensar sobre a ótica espírita. Isso é o que ele diz. Com outras palavras, é óbvio, né? Bom, vamos deixar para a Neide, então. Depois eu quero Você falar já também. se... Tá bom, é só levantar a Oi? mão, Renilton. Eu não consigo Você, localizar aqui, eu estou perdido aqui. Tá bom, você, tudo Depois. bem. você já sequestrou minha fala, hein, Albucacis? É mesmo? O Vasco falava de sequestrar, você sequestrou, mas vou repetir. Aqui, da próxima vez, então, antes de eu falar, eu vou pedir para você falar, tá bom? Ah, tá. A Jordânia falou uma coisa ali sobre Deus, né? Quando ela falou o que é Deus. E eu me lembrei que eu li num livro, numa obra, que quando a gente define Deus, a gente já limita o Deus, né? É aquilo. E a gente sabe que Deus é muito mais, né? E eu, diferente da Velúzia, eu não abordaria, não, nem o materialista. Eu esperaria que ele viesse me perguntar, porque se ele veio me perguntar, porque já tem uma abertura, e aí eu vou falar a verdade, ele acredite ou não, mas eu não abordaria ninguém para falar disso. Porque não adianta, eles não acreditam, é difícil. Você falar com uma pessoa que não acredita em Deus, que acha que Deus é dinheiro no bolso ou outras coisas, não adianta. Não acredita que o espírito é imortal. Morreu, acabou tudo. Como é que faz? Não tem como, né? E vou falar para você, você perguntou para a Velusa, eu vou falar para você, eu já estudei esse assunto várias vezes, mas hoje, assim, eu fiquei me colocando. Falei, puxa vida, se só existisse o niilismo e o panteísmo, e eu renasci aqui, o que seria, com qual eu me identificaria mais? E eu vi que eu não me identificaria com nenhum dos dois, o nada ou não valer nada, não faz diferença, e o outro se misturar tudo ali, não é porque eu não gosto de mistura, não, porque a gente vai perder, nós vamos perder aquilo que a gente já sabe, que já aprendeu, mesmo que fosse só essa vida, a gente já iria perder tudo, se misturar tudo ali. Aí eu falei com elas, né? Eu peço para vocês, vamos fazer uma festa, cada um traz o suco de laranja. Aí a Antônia falou assim: ah, e eu coloco lá um aroma, coloco uma coisinha a mais, e aí se mistura tudo ali.
aquele que já sabe um pouquinho mais vai ficar tudo misturado, vai ficar todo mundo igual. Eu não sei para onde que eu iria, porque nem o niilismo e nem o panteísmo, mas eu fico com a doutrina espírita. Eu vou sair com a clássica dos espíritos. É por isso que você nasceu nessa época. Ó, Eu vamos fico lá, Bá. espiritismo. Obrigado, Neide. Albucacis, o que eu quero simplesmente falar é que eu acho que todo mundo sabe disso. Eu não tenho com quem discutir, com quem estudar, porque eu sou única na família toda estudando o Espiritismo, que a maior parte é evangélico e tem alguns católicos. Mas eu tenho dentro da própria família, inclusive é um sobrinho meu, para ser mais exata. Algum tempo atrás ele sofreu um acidente muito feio, que ele quase perdeu o pé. O pé ficou pendurado pelos nervos. Mas ele está andando. Ele só não tem movimentos que nós temos. Então, quando eu vi ele naquela situação, com a perna na gaiola, eu fiz para ele: meu filho, como Deus é bom com você. Você não perdeu o pé. Ele olhou para mim e falou assim: que Deus o quê, tia? Eu que sou bom. Eu que sou poderoso. Deus não é nada. Eu falei: tá certo. Você é melhor do que qualquer pessoa, até de Deus. Foi a única resposta que eu dei para ele, porque não tenha outra. Porque eu não vou discutir com um incrédulo. Não tem como discutir. E pelo fato assim, dos estudos, eu não consigo me desenvolver muito, porque eu não tenho ninguém presente para me ajudar. Não, mas você está lendo isso aqui, você está falando isso aqui, você está pensando isso aqui, mas tem esse outro ponto aqui. Eu não tenho. Eu tenho essa dificuldade. Oba, então, eu quero passar isso para você. Perfeito o que você falou, né? No dia de hoje, a gente não está para tratar especificamente sobre esse assunto. Mas eu falaria para você agora, por exemplo, em vez de você falar que, graças a Deus, ele não perdeu o pé, né? Se você falasse, nossa, ainda bem que ficou seu pé, né? Que você podia ter perdido os dois pés, né? Então você não falaria de Deus, mas colocaria ele para pensar que antes ficar do jeito que ele está, do que ele ter perdido de fato os dois pés. Então você começa a fazer ele pensar numa outra hipótese. Não precisa falar de Deus. Então, vou chamar de uma das formas de conversar com as pessoas é você apenas fazer perguntas, fazer colocações à luz da doutrina espírita, sem falar em espiritismo, sem falar de Deus, de protetores e tudo, né? Para que as pessoas pensem. E aí, se elas começarem a pensar, daqui a pouquinho ela faz outra pergunta, você faz outra colocação, ela fala alguma coisa, você faz outra colocação, e ela está pensando. Antes de eu dar a oportunidade para o Michel falar, vamos ver como tem ainda um grupo para falar, vamos deixar o grupo falar, Tem o né? Renilton também. O Hein? Renilton. O Renilton está esperando um tempão. Ah, o Renilton também. Então, antes de deixar o Renilton e o Michel falar, vamos deixar o último grupo, que é o grupo verde. O grupo verde é a Jordânia, né? A Magda, a Maria Freitas, a Já Marta, foi. o Não, não, Michel. não. Bagunçou tudo. É a Foi. Maria, a Marta, o Michel, o Renilton e o Fernando. Isso, então é esse grupo aí. Então, é esse grupo aí, Eu eu fiquei no perdi aqui. laranja, Albucacis. Hein? Eu fiquei no laranja. Ah, tá. Então vamos lá. O último grupo, que é o grupo verde. Então vamos lá. Vamos lá. O pessoal todo já
falou muito sobre o assunto. Então, eu só vou colocar aqui um resuminho daquilo que a gente conversou e depois vou colocar um outro assunto que entrou para a gente poder fechar, né? Então, nós começamos falando sobre o panteísmo, sobre o niilismo, e no final a gente fez aquela refutação. Então, ficou mais ou menos assim, tá, pessoal? Na visão espírita, o panteísmo é a doutrina que confunde o Criador com a criatura, sustentando que o universo e Deus são a mesma coisa. Segundo essa crença, todos os seres, corpos e mundos seriam uma fração da própria divindade. E as almas, ao final de sua jornada, se fundem em novidade. Isso seria uma pequena definição do panteísmo. E refutando isso daí, a doutrina espírita defende que o espírito mantém sua individualidade e consciência própria antes, durante e depois da encarnação. No panteísmo, a ideia que a alma se dissolve em Deus anularia a responsabilidade moral e o progresso individual, pois não haveria punição e recompensa para um ser que deixa de existir como unidade. E no niilismo, ele é considerado uma visão equivocada e temporária, fruto da ignorância sobre... Não, a definição é outra. A definição é o niilismo prega que após a morte não há nada, né? A individualidade cessa com o corpo físico. No livro Céu e Inferno, né, nos itens em que foi colocado para a gente, Allan Kardec demonstra que o niilismo é contrário à razão e à justiça divina, pois tornaria o progresso moral inútil. E refutando isso daí, né, do niilismo, ele é considerado uma visão equivocada e temporária, fruto da ignorância sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. Ele nega o sentido da vida, a existência de Deus e a vida após morte. E o que o Espiritismo combate, afirmando que a existência é um processo de aprendizado contínuo. Então, quer dizer, o panteísmo, ele mostra que a gente vai para um todo, né? E acaba colocando Deus como um ser mutável, porque se nós fizermos parte de Deus, nós também vamos errar. Ele também vai errar, né? Ele aí perde aquela forma que ele tem. Ele é imutável, ele é justo, ele é bom. Então, perderia isso daí. Ele seria igual a gente. Se a gente erra, ele também vai errar. Já no niilismo, ele não acredita em nada. Morreu, acabou. Não tem mais nada para fazer uma consideração, né? E a gente também, nesse debate aí sobre panteísmo, niilismo e as refutações, a gente, como o primeiro grupo falou, houve uma questão aí da alma e do espírito. Como que processa isso daí? Então, eu gostaria que alguém do grupo falasse sobre isso daí para poder acrescentar um pouquinho mais. Pode ser o Michel, pode ser o Renilton, ou até mesmo o Fernando, que foi a dúvida dele. O Fernando seria bom ele expor, porque ele estava com dúvida. Oi? O Fernando seria bom ele falar, porque ele estava com algumas dúvidas, nós conversamos para Porque ele esclarecer, mas seria bom agora. iniciou essa pergunta, porque ele estava com dúvida. Você tem como falar, Fernando? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu estava na questão, né? Mas o grupo me ajudou muito nessa questão, alma e espírito, né? Que nós somos na figura de homem, nós somos uma alma, né? Que podemos ser um espírito melhor, né? Quando desencarnarmos, vamos dizer assim, né? Então, eu consegui entender essa questão alma, né? Que ao mesmo tempo, como o Enildo falou, a gente, dependendo do entendimento, podemos falar que nós somos almas e espírito, né? E eu ficou clara essa questão para mim, porque eu tinha
muita dúvida sobre alma e espírito, né? Porque, como o Michel mesmo fez o comentário, e você também, Abucacis, falou aí, mas você falou assim, como que você vai... Tá muito claro para mim o que é panteísmo e o que é nitismo, né? Não vou ficar falando porque tá claro o que que é. Acho que para quase todos, né? Ou todos, né? E você colocou assim, como que nós vamos dialogar com alguém que não crê, né? Então não tem que dialogar, né? Mas muitas vezes não é dialogar com uma... Eu fiquei pensando aqui comigo, não é dialogar com uma pessoa que não crê. Como uma das pessoas integrantes do grupo aí falou, você se debate no dia a dia, dentro da sua casa, com o catolicista e com o evangelista, né? A pessoa que é evangélica. Então, como que você colocou com as pessoas que não creem, como que você vai também falar isso também para uma pessoa que crê, mas tem concebimentos diferentes? Como, por exemplo, o catolicismo, você vem, aprende uma linha que você morre, céu e inferno. Evangelismo, e aguarda Jesus tocar as trombetas, e aí quem vai para o céu e quem não vai. Aí vem uma questão lógica, razão e lógica, que é a questão espírita, né? Que a vida é a continuação, que a morte é a continuação da vida, né? E aí, só que aí eu fico pensando, né? Só para não tirar muito tempo. Mas em espiritismo, a gente só está, quando a gente começa a fazer a leitura que eu busco aqui, a gente está falando de século XVII. Então é pouco tempo. E eu estou tendo o privilégio de ver essa questão razão e lógica em relação a Deus, né? Então é muito complexo e você vai fazer a gente ir mais e mais e mais e mais adiante ainda, porque eu não concordava com aquelas situações todas, mesmo convivendo aquilo, né? Então é tudo muito interessante. Parabéns a todos. Isso, parabéns para todo mundo mesmo, o pessoal, os grupos estão de parabéns, cada um, uma pessoa aí, todo mundo falando, né? Agora vamos ouvir o nosso presidente, que é o Renilton. Fala agora. Vamos lá. Se acontece, com relação aí à abordagem com outras pessoas que são materialistas, nihilistas, seja o que for, seja de outras religiões, para mim está claro o seguinte: o Espiritismo veio para que nós nos melhoremos como pessoa que somos. Então, eu entendo que nós estamos aqui para melhorar nós mesmos, em primeiro lugar. Consequentemente, uma vez que aprendo a teoria, nós aprendemos a teoria e vamos colocando em prática no nosso dia a dia, as pessoas que estão ao nosso redor vão percebendo o que nós somos, e confiando em nós. Então, essa transformação dessas pessoas vai acontecendo pelos nossos exemplos, em primeiro lugar. Se dermos bons exemplos, estamos melhorando e dermos um bom exemplo, com o tempo as pessoas vai se aproximar de nós até para conversar naturalmente. O equívoco que eu acho é que nós estamos aprendendo espiritismo e desejando que todas as pessoas se tornem espíritas, e não é essa a função. Não é? Essa não é a questão. E a outra é o seguinte: não entrar em debate. O problema é de debate. Quando se fala em debate ou discussão, isso quer dizer o seguinte: que a minha ideia, eu vou defender a minha ideia, que ela é melhor do que a sua, do outro. Isso já começa um equívoco em nossa parte, e até é anticristão, porque esquecemos que o outro, eu posso ter aprendido uma lição que o outro não aprendeu ainda. Então, nós temos o dever de respeitar que o outro não aprendeu o que eu aprendi. Da mesma forma, os espíritos superiores a mim respeitam a minha limitação, porque ele aprendeu mais do que eu. Ele fala: olha, o limite do Renilton é esse. Então, o Veloso e todos falaram de discutir. Se alguém vai entrar numa questão, vamos conversar sobre filosofia espírita, vamos conversar? Perfeito. Me prove que o espiritismo não existe. Esquece, não entre nessa, porque você não. Aí sim o Kardec colocou dessa forma, e nós devemos seguir essa linha. Não, porque a pessoa quer discussão, ela quer que nós provemos que ela esteja errada. Não. A resposta é: você escolheu essa sua filosofia, você escolheu, parabéns, siga. É simples assim. Da mesma forma, nós escolhemos espiritismo, nós estamos aqui porque nós escolhemos o que nós quisermos em algum momento e estamos aprendendo. Então, a primeira posição que eu vejo é respeitar o outro como ele é.
Simples assim. Podemos conversar, dialogar, expor os nossos pontos de vista. E aí é o seguinte, nós expomos o ponto de vista. Eu tenho no trabalho uma pessoa que é católica. Ficamos conversando outro dia, eu falei, não, eu estou dizendo meu ponto de vista, como é a filosofia. E a pessoa vai captando e vai pensando, mas ela falou, não, mas eu discordo, não tem problema, não é obrigado a concordar. Da mesma forma que nós somos obrigados a concordar com rituais de outras filosofias espíritas. E nós devemos lembrar que hoje nós temos esse conhecimento. Lá atrás, quantas encarnações nós éramos panteístas, era nihilistas, entendeu? Ou até não acreditava em nada. Fazíamos a barbaridade como alguns nossos irmãos estão fazendo hoje. Então, eu vejo que a filosofia espírita traz isso para nós repensarmos. E dizer, olha, opa, já... E aí, olha, no passado eu fiz isso, hoje eu já não faço. E aí valorizarmos o que nós já somos. Então, esse é o detalhe. O espiritismo, algumas pessoas, não, mas eu não sou perfeito. Não, nós somos perfeitos. Comparado a muitas pessoas, nós somos perfeitos. Senhores, nós somos perfeitos. Nós não procuramos guerra, não matamos, não roubamos, você entendeu? Comparado a muitas pessoas. Então, é uma perfeição relativa. Então, nós temos que nos valorizar. Agora, quando eu falo valorizarmos o que já somos, isso não quer dizer que eu tenho que espizinhar o outro, encher de orgulho e vaidade, porque aí eu deixo de ser melhor do que ele. Então, a filosofia espírita, para nós, podemos conversar, dialogar com qualquer pessoa, se a pessoa está para conversar e dialogar. Se for para entrar em debate, corram dele, porque não é essa a filosofia. O que o Kardec quis dizer, na minha visão, foi essa. Porque ele não quer, na verdade, ele quer que quando nós questionamos ou colocamos pontos que vadiem contra o pensamento dele, está valorizando o que ele pensa. Então, opa, é isso que eu quero. Eu quero que você discorde de mim porque eu tenho razão. Há pessoas que pensam assim. Porque o que Kardec trouxe? Os sacerdotes da época, o de Jesus. Por que Jesus foi massacrado? Porque Jesus estava contradizendo o que eles estavam pregando. Então, essa é uma questão. Então, nós, espíritas, todos que estão participando desse grupo, tenho certeza que pode dialogar, conversar. Ou filosofar, como eu disse uma vez lá na fraternidade. Podemos conversar naturalmente. Agora, não tenhamos a pretensão de querer que o outro se transforme em espírita. Esse é o nosso erro. Da mesma forma que acontece nas reuniões mediúnicas, algumas reuniões mediúnicas, querendo que o espírito está lá com raiva, porque ele perdeu a mulher para o cara, foi traído, perdeu fortuna e quer que o cara perdoe. Não é assim. Ele tem motivo. Olhe bem, pelo lado cristão, ele está equivocado. Mas ele tem seus motivos, quer queira, quer não. Concordo? Ele tem um motivo. O cara, em encarnação anterior, perdeu a fortuna, perdeu a mulher, perdeu tudo, morreu na sarjeta. Ele tem seu motivo para estar com raiva. Não deveria. Da mesma forma que nós, não devemos ficar chateados ou com mágoa, mas um dia nós ficamos. E lembrarmos que um dia nós já fizemos. Tudo que nós estamos questionando hoje, um dia nós vivenciamos isso. Nós não somos santinhos assim, não somos espírito evoluído desde sempre. Graças a Deus, como falei com o Fernando aí, já encontramos uma filosofia, estamos estudando e estamos aprendendo um com o outro. O sistema que o Abulcacis apresenta, estou participando a primeira vez, parabéns, Abulcacis, muito bom, tá? Vou me esforçar para participar de mais de outras reuniões, eu tenho algumas dificuldades, eu falei para você, Abulcacis, mas é isso mesmo, é isso que nós estudamos. Né? Então, acreditem, mulheres e homens, vocês têm condições de dialogar. Se for em discussão, não entre, por favor. Até mesmo pelo bem-estar de vocês. Porque isso foi o que Kardec disse. Muito bem, muito obrigado, Renilton. Como eu havia falado com a PA, né? Hoje, nessa reunião, nós estamos aqui com o objetivo de falar como a gente deve falar. Né? Se a gente quiser aprender, fazer um estudo sobre como que nós devemos abordar as pessoas, e não que a gente vá procurar para fazer prosélitos. Não é isso. Em momento nenhum eu falei isso. Mas como que nós podemos dialogar com as pessoas sem falar de espiritismo, mas levantarmos as questões, as dúvidas, para que as pessoas falem sobre como elas acreditam, né? E nós apenas
entendermos e aprendermos como elas pensam. E as Sim, perguntas ficam no ar, né? E como eu concordo com falei você. aqui, Allan Kardec, no Em Livro dos Médios, quando ele trata do método, ele fala que se a pessoa não acredita em Deus e não acredita na alma ou no espírito, não vale a pena a gente é, gastar o tempo com ela. Mas se ela acredita em Deus e acredita na alma, né, aí já fica mais fácil para nós dialogarmos, ok? Mas Porque pode falar, Renato. só para comentar, você tem razão, concordo com você, só que há um detalhe que às vezes nós esquecemos, eu falo por mim, que nós, pelo menos, temos que ouvir as pessoas. E na maioria dos casos, dos momentos, nós não ouvimos as pessoas. Então, às vezes a pessoa quer falar, mesmo que seja um materialista que não acredita, não, deixa ele falar. É o que eu falei, entrar, dialogar, não questionar, entendeu? Não entrar em discussão. Tá? E aí, É, deixa eu começar. eu lembro da palavra da candeia, né? Isso, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, se eu isso, tenho algum conhecimento, não isso. importa em que área for, eu devo compartilhar sempre que possível esse Concordo. conhecimento com as Sim, pessoas, sem concordo. querer, entre aspas, convencê-lo. Sim, isso. Michel, É, a, eu queria estender o que eu vou falar para a Bá e para todos, de que o grupo no WhatsApp serve também para você dialogar. Se a Bá, tipo, não tinha com quem conversar, pode mandar no grupo lá, eu me prontifico. Posso demorar, que às vezes tenho muitas atribuições, né? Mas eu respondo o áudio e tal, se quiser mandar no privado, sintam-se à vontade para a gente conversar, dialogar sobre isso, tá? Bah, quando você Agradeço, quiser, por Michel. favor. Agradeço. Isso todo Agradeço. mundo. Pode ficar à vontade aí que eu tardo, mas não falho. E entre vocês mesmo. O grupo é para isso, o WhatsApp, né? Para a gente trocar. E Beleza, agradeço. quando o Boca Cis, perguntou se a pessoa podia falar sem ter que ler. Isso é muito importante, porque a gente foi criado a, tipo, decorar, escrever, falar bonito, não esquecer de nada, né? E quando a gente fala sem ler, é porque a gente memorizou, a gente defende a ideia, acredita no que está falando, né? No meu caso é covardia, né? Porque como eu tenho baixa visão, eu não leio, então eu tenho que decorar. Então, para mim é natural, mas a ideia é essa, de quando vocês apresentarem, quando você não lê, é porque você entendeu, compreendeu. Não precisa nem falar tão bonito como muitos escrevem bem aí. É por isso que a gente, no nosso grupo, escolhemos desculpa, eu não lembro o nome, Marta. Marta. Aí ela fez tão bem feito que eu fiquei com dó de tipo assim, pô, tá tão bonito que ela escreveu, deixa ela contar, né? É por isso que a gente acaba escolhendo as pessoas que anotaram, porque ela se deu o trabalho, estudou. Aí a ideia é, tipo, vocês não precisam provar que estudaram. É só memorizar, é só acreditar no que estão lendo, que naturalmente vocês falam. Entendeu? Essa foi a ideia do perguntar se vocês defendem a ideia sem ter que ler. Agradeço, Michel. Gratidão. Muito bem, então estamos chegando ao final, faltam 2 minutos, né? Eu agradeço a Deus, a Jesus, agradeço a todos vocês, eu acho que nós estamos indo muito bem, estudando o tema, né? Chegando no objetivo, discutindo. Isso não significa que todos chegaram do mesmo jeito, na mesma altura, no mesmo ponto, mas todos conseguiram e tiveram a oportunidade de ver, de ter lido, de ter estudado, e é assim que a vida é. Uns estudam mais, uns estudam menos, uns conseguem mais, outros conseguem menos, dão mais prioridade, outros dão menos prioridade, mas o importante é que estamos juntos para estudar, compartilhar e empregar este conhecimento na nossa vida.
para sermos melhores. E, nas palavras de Jesus, fazermos brilhar a nossa luz, para não andarmos na luz do outro, mas aprendermos a andar com a nossa própria luz, com nossos próprios conhecimentos, com a nossa própria certeza que Deus é um, é eterno, e que nós somos suas criaturas, também eternos. Tivemos o início, mas não teremos vida. Temos uma vida e várias existências, ora no corpo, ora fora do corpo. E estamos juntos, porque algo nós temos em comum. E a primeira coisa em comum que todos nós temos é o interesse pela doutrina espírita, por conhecer a doutrina espírita, por ampliarmos os nossos conhecimentos da doutrina espírita. Que vocês tenham um bom fim de semana, um bom resto de semana. Eu passarei a bibliografia hoje ou amanhã para que vocês leiam, estudem e retornem. E hoje foi melhor a divisão do grupo, ou melhor, foi menos pior a divisão do grupo, né? Foi menos pior e também foi muito bom porque a maioria chegou um pouquinho mais cedo, então tivemos menos dificuldade com essa entrada e assim a semana que vem a gente continua chegando mais cedo, continua resolvendo as questões e bola para frente. Muito obrigado a todos, um beijo para todos vocês, tá bom? Muita paz. Agradeço. Viu, Neuzinha? Você Tchau, está aqui hoje, viu, obrigada. Neuzinha? Então, bom final de semana. Boa Boa noite a noite. todos. Tchau, Muito boa bom, noite. Abraço. Claudio. Muito Até obrigado. quarta. Cacolé. Obrigada. A participação foi ótima, Valeu, tá? Fernando. Muito ótima Tchau, tchau. participação. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, Michel. Tchau para todo mundo. Muito obrigado, Neuzinha. Muito obrigado. Íris, Maísa, muito obrigado. Silvia, que Silvia, muito ajuda, obrigado. Márcia, muito obrigado. né? Vou tirar você aqui, peraí. Isso. Vamos ajudar o pessoal a sair. Mas se você fechar a sala, sai todo mundo. Então vou fazer isso, então. Tchau, pessoal.